O cervejeiro iniciante, quando começa a se informar sobre como fazer cerveja, ele se depara com vários mitos, informações desencontradas, alguns exageros. E alguns assuntos parecem ser verdadeiros monstros que o cervejeiro começa a temer, se apavorar, na verdade, né? Muitas vezes tirando o seu foco, a sua atenção de outros pontos onde ele realmente poderia dar mais atenção, até deveria. E isso por muitas vezes pode fazer com que ele desista antes mesmo de começar. A tão temida oxidação é um desses assuntos que geralmente são tratados ou apresentados de uma maneira não tão adequada para o cervejeiro que está começando, aquele iniciante, e que causa uma série de confusões, perdas de tempo, gastos e até medos desnecessários. Então, no vídeo de hoje eu vou abordar esse tema de uma forma mais realista, direto ao ponto, para tentar esclarecer melhor esse tema oxidação, trazer algumas sacadas úteis para suas produções e quem sabe até te tranquilizar um pouco sobre esse assunto. Quer saber se você precisa realmente se preocupar tanto com a oxidação na sua cerveja? Então fica comigo até o final desse vídeo e bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja, você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples e prático, sem complicações, direto ao ponto. E, claro, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, né? O nosso curso de elaboração de receitas de cerveja já está disponível, o link está aqui na descrição. Não é um curso de software, ou seja, não é um curso de Beersmith, não é um cursinho de Brewfather, para você só usar a ferramenta, aprender a usar a ferramenta. Não, é um curso para você saber como elaborar receitas de cerveja, porque a ferramenta, o software, aceita tudo. Então você pode lançar qualquer coisa lá, ele vai aceitar como sendo uma cerveja. O software não elabora receitas, é a sua cabeça, você tem que ter o conhecimento. E o nosso curso de elaboração de receitas já está disponível direto ao ponto, na mesma pegada dos nossos vídeos aqui do canal. Tá aqui no link. Também a nossa mentoria Faz Cerveja já está também disponível, tá o link aqui, se você quiser participar de um grupo de discussão mais aprofundada, com conteúdo exclusivo, direto comigo ali, e mais uma galera que está toda hora fazendo cerveja e conversando sobre experiências. Então fala comigo, não é grupo de WhatsApp, tá bom? Não é grupo de WhatsApp, tem conteúdo, a gente usa no Discord, eu logo vou colocar aqui também. Aproveitando, ó, o nosso Discord, você pode acessar também, mesmo não sendo membro da mentoria, só que lá dentro do Discord você vai ter uma categoria, uns canais específicos, exclusivos para quem é membro da mentoria. Então, você pode acessar o Discord, também está aqui, e se tiver vontade, pode assinar o nosso programa de mentoria. Beleza? No mais, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like aqui, clica no sininho para receber as notificações. Se você quiser ser membro do canal também, nos ajuda, tá aqui, é facinho, só clicar ali no botão seja membro, beleza? Acabados os recados, vamos para o vídeo então de hoje. Vamos falar hoje então da oxidação, esse grande temor que os cervejeiros costumam ter, né, com relação à oxidação, claro, com razão, né? A oxidação é algo a se dar uma certa atenção, com certeza, né? Mas o ponto desse vídeo, como eu coloquei aqui na introdução, é que talvez no seu caso, e talvez muito provavelmente até no seu caso, você não precise estar com tanto medo assim da oxidação. Eu vou explicar ponto a ponto agora durante o vídeo, vai ficar mais claro isso. Primeiro ponto aqui, tem que ficar muito claro para você assim, o que é oxidação, tá? Eu ouço muita gente falar de oxidação, pessoas comentando, será que eu não posso abrir meu fermentador? Será que eu tenho que cuidar aqui no Sparge? Será que eu posso mexer? Será que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Então, oxidação, o que é? De uma vez por todas. Oxidação não é o contato simples e puro de oxigênio com a sua cerveja, tá? Só o fato da cerveja ter contato com o oxigênio, ela não está oxidada, tá? Uma coisa é você ter contato com o oxigênio. Outra coisa é esse oxigênio depois gerar uma reação de oxidação, tá? Isso bem claro aqui. Essa reação de oxidação, ela leva um tempo para acontecer e depende de algumas condições também para que ela aconteça mais rápida ou menos rápida, mais demorada, tá? Então, assim, oxidação quando acontece na cerveja, quando acontece a reação de oxidação, você vai ter aquele aroma que lembra papelão, papel velho, mofo, cheiro de biblioteca, sabe? Pode em algumas situações trazer um aroma maltado, caramelizado, onde não tinha, ou excessivo,
também pode lembrar erroneamente o metálico em casos mais graves, né? Mas enfim, quando acontece, mas só o fato de ter contato rapidinho ali com o oxigênio, a tua cerveja já oxidou? Abriu o fermentador, já oxidou a tua cerveja? Não, de forma alguma. Oxidação não é contato com oxigênio. Oxidação é uma reação que acontece depois que você teve o contato com o oxigênio. E essa reação demora, precisa de algumas condições para que ela aconteça. Então, primeiro ponto a ser afastado já é esse. Ah, e abriu o fermentador, entrou oxigênio, pronto, a minha cerveja já posso jogar fora, já oxidou. Não, calma, ela não oxidou, tá legal? Segundo ponto que a gente tem que agora desmistificar aqui, deixar muito bem claro. Toda cerveja, em algum nível, em maior ou menor grau, vai ter algum nível de oxidação, tá? Seja ela comercial, seja ela artesanal. O que pode variar é o grau de oxidação. E esse grau de oxidação, quando ele é muito baixinho, muito pequeno, a gente talvez nem perceba, tá? O nosso limiar de percepção para oxidação varia de pessoa para pessoa. Quem é mais sensível para esse off flavor, para quem é mais treinado para esse off flavor, vai perceber com mais facilidade, tá? Outra situação, quando esse off flavor está muito presente, e isso acontece depois de algum tempo, para que a oxidação, a reação de oxidação, como eu falei lá, não é o simples contato com o oxigênio que está oxidando, não. O contato colocou o oxigênio ali. A reação de oxidação leva um tempo para acontecer em algumas situações, né, algumas condições. Então, quando você tem uma cerveja que ela teve contato com o oxigênio, porque em algum momento você vai ter algum menor que seja o contato com o oxigênio, vai ter, certo? Ela teve esse contato com o oxigênio, mas ainda não ocorreu essa reação, ou essa reação está muito no começo, talvez você não perceba. E tem aquele caso em que a cerveja já está ficando um pouco mais velha, você já deu mais tempo para que essa reação acontecesse. Também algumas outras condições, como temperatura, podem favorecer que a reação ocorra mais rápido. Aí sim você vai começar a perceber algumas mudanças na sua cerveja, que pode ser visto, são visuais ali, questão, cervejas mais claras, você começa a ver uma mudança na tonalidade dessa cerveja, puxar para um acinzentado, é uma mudança que você percebe, ela começa a ficar mais escura, né? E também nos aromas, você começa a lembrar aqueles aromas que eu falei lá atrás, papelão, papel molhado, papel velho, livro velho, sabe? Esse tipo de coisa, talvez um metálico, talvez um maltado comece a aumentar, assim, começa a perder talvez até o equilíbrio dessa cerveja, né? Porque começa o maltado a destacar muito, um caramelo onde não tinha, onde não poderia ter, começa a aparecer, tá? Então, mas o que eu queria deixar claro nesse segundo ponto é que toda cerveja em algum nível vai ter, tá? Prova disso é que cervejas comerciais, em geral, tem, especialmente as pasteurizadas, tá? Vamos lá, o que é pasteurizar cerveja? Pasteurizar é você vai ter que subir a temperatura dessa cerveja depois de pronta, tá? Ela tá prontinha e você vai subir essa temperatura para determinada temperatura. Cada fábrica vai ter seu processo. Mas vamos lá, 55 graus, 60 graus por alguns segundos, depois vai esfriar. Essa exposição a uma temperatura mais alta, por si só, já é um fator que vai favorecer a oxidação acontecer. Porque a pequena quantidade de oxigênio que tinha ali dentro, por menor que esteja, quando tiver uma condição adequada, ou tempo suficiente, ou temperatura que estimule a reação acontecer, esse oxigênio vai reagir, vai criar a reação de oxidação, e aí sim vai ter aquele aroma que eu comentei antes. E se você quiser fazer a prova dessa situação de oxidação, você pode fazer dois testes que eu vou passar aqui. O primeiro é se você conseguir de uma cervejaria que tem a mesma cerveja na versão pasteurizada e não pasteurizada. Compre-as e compare-as diretamente. Beba uma e a outra. Coloque os dois copos um do ladinho do outro, cheire e beba. É inegável, as cervejas são diferentes. Eu não vou dizer melhor ou pior, por um detalhe bem interessante aqui, tá? A gente já está acostumado a beber cerveja oxidada e não se incomoda, tá? Depois que você faz esse teste de uma mesma cerveja pasteurizada e não pasteurizada, a pasteurizada tende a ter algumas notinhas de oxidação, por menor que seja, você já vai perceber a diferença entre as duas. Claro que tem outras coisas que acontecem, não é só oxidação ali, tá? Se tinha lúpulo, o lúpulo vai perder um pouquinho do aroma, bababá, mas você vai notar um papelãozinho, um caramelinho a mais naquela que está pasteurizada do que aquela que não tem. Com certeza, pode fazer o teste e vai ver. E a gente está acostumado a tomar cerveja assim, então por isso que eu não gosto de dizer que cerveja
pasteurizada ou oxidada a partir da pasteurização é pior? Eu costumo dizer que ela é diferente, tá? É uma outra cerveja e a gente já está acostumado a beber cerveja assim. Então, esse é mais um motivo que a gente não tem que se apavorar com a oxidação, porque de certa forma a gente já está meio acostumado com a oxidação leve em cervejas comerciais. A gente já cresceu bebendo cervejas assim, né? Assim como o tal do diacetil também, a gente se acostumou em certos níveis com ele. Não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de a gente estar acostumado ou não estar acostumado. Vamos tentar sair um pouquinho da bolha aí sobre isso. E o segundo teste que dá para a gente fazer para poder ter uma ideia de o que é oxidação, o que não é, se você pegar uma cerveja compra no mercado, só claro, essa que comprou do mercado, geralmente ela já é pasteurizada. Pega uma cerveja de massa, uma cerveja bem conhecida, assim que, né? Compra lá 2 garrafinhas, 2 long necks, né? Coloca ela, uma você coloca gelar direto, coloca na tua geladeira para gelar essa cerveja, a outra você deixa no sol, mas no sol mesmo, sol direto, exposição por 2, 3 horas, 2, 3 horas, um meio-dia ali se puder, e depois gela também, gela as duas e abre as duas, uma pertinho da outra assim, e você vai perceber. Pode ser que tenha oxidação nas duas, se for uma cerveja comercial já pasteurizada, mas naquela que foi para o sol, você acelerou muito mais o processo e você elevou lá em cima aquele aroma de papelão, etc. Tem outros flavors que vão surgir ali. Então ali você vai conseguir também ver bem certinho o que é o efeito da oxidação da cerveja. Até a cor vai mudar, tá? Até a cor vai escurecer um pouquinho. Então tá aí um segundo teste para entender bem o que é a oxidação na cerveja. Então o que eu quero deixar nesse vídeo aqui é que não precisa se apavorar com a tal da oxidação. Mais adiante eu quero falar sobre os processos e tal para a gente ter cuidado. Mas ó, primeiro, a oxidação ela demora para acontecer. Então se você aí não faz cervejas de guarda ou costuma consumir sua cerveja muito rapidamente, ali 30 dias por ali, cara, não dá tempo de oxidar gravemente a sua cerveja, a não ser que você tenha um problema grave no seu processo, tá? Que você incorpora muito oxigênio. Mas se for uma coisa normal, cara, relaxa. Em pouco tempo a tua cerveja não vai oxidar. Então é uma coisa que leva tempo para acontecer. Geralmente as cervejas já são oxidadas naturalmente. Aqui a gente está acostumado a beber. Níveis baixíssimos de oxidação que vão acontecer em quase toda a cerveja não costumam incomodar. Então esse é outro motivo para você relaxar. Se você tiver com baixíssimo nível de oxidação na tua cerveja, talvez você nem perceba. Talvez ninguém perceba, especialmente se ela for consumida assim, como eu falei antes, se não for uma cerveja de guarda, se você consumir ela rapidamente. E claro, salientar mais uma vez, a gente já está acostumado com níveis baixos de oxidação. Então, se você tem um nível baixinho de oxidação, não se preocupa, não vai transformar sua cerveja numa cerveja imbebível da noite para o dia. Então vamos lá para a parte mais prática desse vídeo. Então, quando é que eu realmente preciso me preocupar com a oxidação da minha cerveja? Ó, 90% dos casos, estou jogando aqui um número, tá? Mas assim, ó, vamos lá, ver se você concorda comigo. Ó, 90% dos casos que eu vou comentar aqui não precisa se preocupar. Vamos lá, primeiro caso que você tem que se preocupar um pouco mais com oxidação. Depende da finalidade dessa cerveja, ou seja, a cerveja que você faz, ela tem finalidade comercial ou vai para algum concurso cervejeiro? Se a resposta for não, então você já tem que diminuir lá embaixo o teu nível de preocupação com a oxidação. Porque se você não faz para vender essa cerveja e não vai submeter a concurso, cara, se ficar só contigo essa cerveja, com alguns amigos seus, com seus parentes e tal, e tiver um nível baixinho de oxidação, cara, ninguém vai perceber. E se perceber, não vai estar nem aí, porque, como eu falei, a gente já está um pouco acostumado com níveis baixos de oxidação. Agora, se é comercial, você tem que ter um cuidado maior, porque isso tem a ver com a validade da sua cerveja, né? Ou se é para concurso, obviamente, né, você pode ser desclassificado, não fazer boa pontuação, enfim. Ok, mas vê comigo se isso aí não vai atacar a maior parte dos casos, né? Então, se você já não faz para comercial ou para concurso, essa cerveja não está indo para concurso, já cai por terra esse negócio de pavor extremo de oxidação, beleza? Segundo caso que você tem que estar aí um pouco mais atento com essa situação de oxidação, né? Se você pasteuriza a sua cerveja, né? Mesmo que não seja finalidade comercial ou concurso, mas você pasteuriza para ter ela por mais tempo, ok? Pode fazer em casa também pasteurização. Mas aí, nesse caso, saiba que você está dando uma condição para acelerar o processo de oxidação. Aí é bom você ter um pouquinho mais de atenção para nas etapas anteriores você não incorporar tanto oxigênio assim, tá? Então aí merece um pontinho maior de atenção no teu processo. Agora, se você também, além de não ser comercial, além de não ser para concurso essa cerveja, além de não pasteurizar, e também não pasteurizar, pô, a chance de você ter uma oxidação já é muito mais baixa.
Tá sacando o grande filtro pelo qual a gente está passando aqui a tua situação para você verificar se você precisa realmente se apavorar com oxidação? Outra situação também que a gente pode colocar nessa lista aí, se eu devo ou não devo me preocupar, se você demora um pouco para consumir suas cervejas, né? Se você leva ali, não tem um número exato, eu vou jogar um número aqui que vai servir de base aí, 60 dias, tá? 2 meses. Se suas cervejas são consumidas com mais de 60 dias, bom, você deu prazo suficiente para que algumas reações já começassem a acontecer, certo? Vai depender muito da condição que essa cerveja está armazenada, de como que foi a parte de envase, enfim, de várias situações, tá? Mas é um pontinho a mais. Se você faz cervejas de guarda, então a gente tem que ter algum cuidado a mais lá no nosso processo lá para trás para poder ter esse período aí maior, tá? Mas eu coloquei 60 dias aqui como um número aleatório. Pode ser que você guarde por 90 e não tenha problemas. Depende do grau, do nível de exposição ao oxigênio que você colocou essa cerveja, se você pasteuriza, não pasteuriza, como que você invasa, tá? Mas pensa assim, se você demora um pouco mais para consumir a cerveja, você está dando mais chance. Então, mas pelo que eu sei, os cervejeiros em geral consomem suas cervejas muito antes de 60 dias, tá? A maioria dos cervejeiros consomem as cervejas muito antes de 60 dias. Então, cara, se não for esse seu caso de demorar, relaxe também. Mais um ponto que dá para a gente colocar aqui com relação ao invase, né? Se você faz carbonatação forçada e não faz prime, né? O prime vai reduzir a chance de oxidação na sua garrafa, porque o oxigênio vai ser consumido, ou boa parte dele, né, no processo de invase. O oxigênio que estiver em contato ali com a tua cerveja vai ser consumido no processo de fermentação na garrafa. Então, se você faz carbonatação forçada, portanto, você não tem essa refermentação na garrafa, portanto, o oxigênio que entrar em contato ali no momento do invase vai permanecer na sua cerveja por mais tempo, então tende a ter mais um cuidadinho extra aí com oxidação. É claro que se você não faz carbonatação, se você não faz prime, você faz carbonatação forçada, naturalmente você vai armazenar essa sua cerveja, seu chopp, a frio. E a frio, as reações de oxidação, qualquer reação química, né, demora muito mais para acontecer. Então você está, digamos, tirando uma situação que seria o prime, mas está acrescentando outra situação que é o frio. E aí você tem um balanço, mas só fica ligado, né, para você saber disso também. Então, para fechar aqui, se você não se enquadra em nenhuma dessas situações que eu coloquei, a finalidade não é comercial, nem concurso, você não pasteuriza, você consome sua cerveja ali de forma rápida, antes de 60 dias, a maioria dos cervejeiros eu sei que com 30 dias não tem mais, enfim, você também consome ela rápido, você faz priming, que também é a grande maioria dos cervejeiros caseiros, então cara, relaxa. Só os cuidados simples, os cuidados comuns do processo de mosturação, na parte quente ou no processo de invase ali e tudo mais, todo o processo de produção de cerveja, cuidados simples vão te garantir que você não vai ter problemas de oxidação na tua cerveja. Não precisa se apavorar. E por falar em cuidados para que não oxide a sua cerveja, eu vou colocar no próximo vídeo, para não estender muito isso aqui, quais são os cuidados. Vou te trazer algumas dicas simples do que você realmente tem que fazer na tua cerveja para minimizar esse problema de oxidação, já que eventualmente sim, você pode ter esse problema. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre cuidados para não oxidar a sua cerveja. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixa aqui seu like, deixa um comentário, você é aquele cara que se apavora com oxidação, estava preocupado, relaxou agora com o que eu te contei? Escreva aqui para nós e te vejo no próximo vídeo. Bora fazer cerveja?